Chegou o dia do Jorge Igor Responde, segunda-feira, excepcionalmente, sim, geralmente a gente fazia esse quadro no final de semana, esse fim de semana não teve como, né, o vídeo do Textor ontem tinha que sair da história do Jefinho, então ficou pra hoje. Falar nisso, no vídeo ontem eu falei, vou mostrar pra vocês aí o meme dessa ida do Jefinho pro Lyon, do Textor tirando o Jefinho daqui pra botar aqui, porque ele é dono dos dois clubes. Olha o meme aí, quem viu Chaves vai lembrar do episódio dos churros. Seu Madruga tá vendendo churros, dá uma dor de barriga nele, ele pede pro Chaves cuidar da barraca. Aí o Chaves come todos os churros, só que pra ficar com um peso menor na consciência, sei lá, ele vai simulando operações de compra e venda pra ele mesmo. Ele mesmo vende, ele mesmo compra, ele mesmo come. Então, tipo isso, assim, a parada do Textor. Pô, muito bom esse meme, cara, muito bom. Só pra pagar a dívida que eu deixei aberto de ontem. Like no vídeo, hein? Não esquece não. Like, se inscreve no canal. Inscreveu? Vê se o sininho das notificações tá ativadinho, bonitinho, pra você não perder os vídeos novos. Vamos bater os 60 mil inscritos em fevereiro com a sua ajuda. Obrigado por toda essa moral que você tem dado pra nós aí. Olha, fui no site do Aposta Ganha, porque amanhã, terça-feira, tem semifinal da Copa da Liga Inglesa, Newcastle e Southampton. O Newcastle tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo fora de casa, tem aí todo o investimento e tal, tá caminhando para se tornar uma força do futebol inglês também. Eu larguei vitória do Newcastle no meu palpite no site do Aposta Ganha e tô largando R$5 de bônus de boas-vindas para você começar a brincadeira agora, já, no apostaganha.bet, que é parceiro do canal do Jorge Igor. Então, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que fica no vídeo, ou se você estiver vendo no celular mesmo, vai na descrição do vídeo que tem um link lá bonitão, é só clicar. Pô, mas aí eu vou ter que fazer cadastro. Cara, é tão rápido. Você, não tem que preencher quase nada. É rapidaço. E aí você já começa a brincadeira com o meu bônus de boas-vindas que tá lá. Show! Vem pro apostaganha.bet. Carnaval tá chegando. Vou botar um din-din extra no bolso aí pra gente não passar o carnaval duro. Vem pro Aposta Ganha, beleza? Vamos lá, vamos pras perguntas do Jorge Igor Responde de hoje. Atenção! Eu tinha separado tudo aqui. Não é possível que na hora de gravar o vídeo eu não vou achar os raios das perguntas que eu separei aqui. Pelo amor de Deus. Tá tudo aqui, ó. Achei. Boa. O NC San 10. Jorge, conta sua história amorosa de adolescente. KKKKK, um abraço. A história de adolescente que eu posso contar envolve a Paola, que é a minha esposa, com quem eu já tô esse ano de 2023, vai completar 20 anos que a gente tá junto. E 21 anos que a gente se conhece. Eu conheci a Paola em 2002. 2002 foi um puta ano pra minha vida, assim. Pô, 2002 foi o ano do Penta, foi o ano do Santos campeão brasileiro quebrando o jejum de 18 anos, o primeiro título importante que eu vi ali como torcedor e tal. E foi o ano que eu conheci ela também. Então eu tinha ali, 2002, não vou errar na conta, 17 para 18 anos. Né, amor? A gente se conheceu... Aí a gente ficou junto 2 meses e você não quis mais, né? Você me achava chato. Né? 16? Não, pô, eu sou de... É verdade. 16 para 17, né? Te conheci com 16 para 17. Aí, o Gustavo nasceu em 2004, Aí você ficou comigo 2 meses, me achava um chato. Até hoje ela diz que eu sou, não sei se o microfone pegou. Aí, 11 meses depois ela se arrependeu da burrada que fez. E a gente voltou. Então foi assim. Sim. E foi a namorada que eu apresentei pra família, que eu conheci família, que frequentou minha casa, tudo. E deu certo. E estamos juntos até hoje. A gente era totalmente diferente no início do namoro, assim. Ela gostava de um negócio, eu gostava do outro. Era tudo ao contrário. Tinha nada pra dar certo. Eu acho que todo mundo olhava e falava, não vai durar, não vai dar certo. Acho que a gente mesmo, no fundo, sei lá, né? Mas deu 2 filhos, 20 anos juntos. Novembro de 2023, a gente faz 20 anos juntos. Foi isso, o NC San. Não tive muitas histórias, não. Tive a história, né? Conheci a Paola, acho que ali eu já senti que... Ela demorou um pouquinho pra sentir, mas eu já senti na hora que era ela e deu certo. E tamo junto aí até hoje. Obrigado pela pergunta. Willy Madeira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Willy. Responde o que acha do Rica Perrone. Eu gosto do Rica. Eu acho que o Rica tem um negócio que falta hoje na imprensa. Ele não é mais... Não dá pra dizer que o Rica é imprensa esportiva, né? Porque o Rica fala de tudo, né? Mas
é essa coisa não tão politicamente correta, assim. Eu não concordo com todos os posicionamentos do Rica, assim. Às vezes eu acho que o Rica exagera um pouquinho nessa coisa de colocar todo mundo da imprensa no mesmo balaio, sabe? Ah, todo mundo lacra, todo mundo... Não é. Assim, e nem sempre você defender pautas que são corretas, que são necessárias e que eu acho que são até obrigatórias, significa lacrar. Eu acho que existe uma diferença. Eu acho que tem muita gente que lacra errado. Acho que tem muita gente que milita em excesso, milita errado, enxerga problema onde não tem, mas a gente também não pode fingir que não existem os problemas. E no esporte, como o esporte é uma fração da sociedade, o esporte é contaminado por alguns problemas de conduta, de comportamento, de descumprimento de lei que a gente tem na sociedade como um todo. Então, às vezes, eu acho que o Rica é radical demais, mas eu acho que ele faz uma defesa importante, assim, de um jornalismo não tão partidário, não tão enviesado. Essa eu acho que é uma bandeira legal que o Rica levanta. Eu gosto. Particularmente, eu acho que o Rica faz um... Acho que é legal a gente ter essa pluralidade, né? Se todo mundo também na imprensa pensar do mesmo jeito, se comportar do mesmo jeito, se comunicar do mesmo jeito, não acho que isso seja construtivo, né? Então a gente precisa ter o contraponto. E eu acho que o Rica ele é um cara que faz o contraponto a uma visão dominante, predominante na imprensa esportiva e tal. Então eu gosto. Eu acho que o Rica... é necessário. Não concordo com todos os posicionamentos, com alguns sim, e acho que faz um trabalho legal. Afrânio Roberto, boa semana, Igor. Vamos lá, para você também, Afrânio. Pergunta leve, qual a melhor viagem dentro do Brasil? Afrânio, eu gostaria de conhecer muito mais o Brasil do que conheço, que nem sempre tive grana para isso. Hoje o que falta bastante é tempo também, porque, enfim, a gente tem um trabalho que é puxado com as nossas coberturas lá. Do que eu já fui no Brasil, assim, eu quero muito ir a Noronha, ainda não tive oportunidade de ir. Quero muito ir a Jericoacoara, não tive oportunidade de ir. Campos do Jordão no inverno, que agora eu moro em São Paulo, é pertinho, pego o carro e vamos. É um passeio que eu acho que eu vou fazer esse ano ainda. Tem muita coisa linda para conhecer no Brasil. Lençóis Maranhenses, Paola tá louca para conhecer esse ano. Tem gente lá no Maranhão para receber a gente, e pode ser uma viagem também. Acho que ela vai conseguir fazer e eu não, por causa de calendário mesmo. Mas dos locais que eu conheci, assim, eu gostei muito de Natal. Pensando em praia, geralmente aqui no Brasil a gente pensa passeio, primeiro destino turístico que vem à cabeça. Pra muita gente é praia. Não, vamos pra praia, vamos pro lugar de praia, vamos pro litoral. E eu achei Natal uma cidade linda, uma cidade muito zero caótica. Foi a minha impressão, tá? Se você é de Natal e achar que eu tô falando bobagem, você me desmente no comentário. Mas eu achei uma cidade com um trânsito leve, uma cidade sem o caos de outras cidades grandes de litoral, e um litoral belíssimo. Assim, eu gostei muito do que vi de Natal, e uma pena porque eu passei pouquíssimo tempo em Natal. Eu passei 2 dias, eu fui cobrir um jogo América de Natal e Ceará, acho que era a semifinal da Copa do Nordeste. A Arena das Dunas tinha acabado de ser instalada. Eu lembro até que na cabine era mais poeira do que qualquer coisa. Foi complicado trabalhar naquele dia lá. Mas eu adorei, eu fiquei encantado com a cidade. Eu achei Natal muito bonitinha, muito bem cuidada, um povo sensacional, um litoral bonito, fácil de deslocar. Gostei muito. Quero voltar a Natal, e é um dos destinos que a gente coloca na agenda aqui. Sempre que a gente fala de viagem aqui, eu e a Paola, Natal é lindo, Natal você vai gostar. E outras pessoas falam de Natal pra gente também. Então, é o que eu indico. Mas tem tanta coisa legal, né? Olha, quem é do Sudeste, Rio de Janeiro, a região dos lagos do Rio de Janeiro, eu já citei outras praias aqui, outros lugares litorâneos que eu ainda não conheci, que são lindos. Mas olha, Arraial do Cabo, principalmente, quem puder fazer um passeio de lancha, de escuna em Arraial do Cabo, pelas praias de Arraial do Cabo, cara, assim, eu acho que é difícil existir coisa mais bonita do que Arraial do Cabo. É lindo, é um litoral paradisíaco. Aí você pode aproveitar que você está ali, emenda Cabo Frio, Búzios, vai conhecer das outras cidades da região, mas as praias de Arraial do Cabo você precisa visitar. A tal da prainha do Pontal do Atalaia, que você chega através de uma trilha e tal, é um negócio assim deslumbrante, maravilhoso. Aqui em São Paulo, o litoral norte é fantástico, né? Ubatuba eu já conheci, São Sebastião, Ilhabela ainda preciso conhecer. O Brasil é maravilhoso, né? E do jeito que tá caro o câmbio aí, né? Até para viajar dentro do Brasil tá caríssimo, né? Passagem aérea subiu pra cacete, estourou. Um dos produtos aí, um dos itens que mais subiram nos últimos tempos. Mas enfim, quem tiver essa oportunidade, se apertar um pouquinho, tem coisa muito legal para conhecer no Brasil, sem dúvida. É bom que a gente vai girando a nossa economia aqui, né? Vai ajudando aí a quem vive do turismo.
Michel Bezerra 2K. Jorge, você é muito bom, nós amo sua narração, ele não é desse planeta. Obrigado, Michel. Você acha que o Neymar vai encerrar a carreira assim como o Ronaldinho? Um jogador que a gente olha e pensa, pô, seria mais, poderia ser mais. É uma pergunta interessante. E é uma coisa, essa sensação que fica em muita gente, ela é dolorida, né? Assim, o Ronaldinho, ele ganhou uma Champions como Neymar, ele fez história no Barcelona, foi campeão 2 vezes do Campeonato Espanhol, foi aplaudido de pé dentro do Bernabéu, assim, eu acho, por incrível que pareça, o Ronaldinho foi campeão do mundo em 2002. O Ronaldinho é maior. Não, eu não tenho dúvida de que o Ronaldinho é maior do que já foi o Neymar até hoje, e acho que o Neymar, ao final da sua carreira, não conseguirá ser um personagem maior do que o Ronaldinho. Talvez ele seja até mais vencedor do que o Ronaldinho. Talvez ele ganhe mais uma Champions, o Ronaldinho tem uma. Talvez ele ganhe 1 ou 2 Copas do Mundo, que eu acho bem difícil, mas pode acontecer. Talvez ele participe da transformação do Paris Saint-Germain numa potência europeia. Mas tudo isso... Você está ouvindo eu falar de todas essas possibilidades da carreira do Neymar e provavelmente está pensando, não vai dar não. Difícil, hein, Jorge? Duvido. Porque o tempo está passando, o Neymar já bateu a casa dos 30 e vai acumulando frustrações, né? Lesões, frustrações, metas não batidas e um componente aí de antipatia que o Ronaldinho não tinha. Tanto que ele conseguiu ser aplaudido pela torcida rival do estádio do rival. Isso jamais acontecerá com o Neymar. O Neymar tem um comportamento, um estilo, um perfil que faz algumas pessoas se afastarem, faz algumas pessoas o rejeitarem, às vezes até a própria torcida, como foi no caso do Paris Saint-Germain, naquele momento turbulento em que ele não sabia se ficava, se não ficava, e tinha faixa no estádio xingando o Neymar, a própria torcida do clube onde ele jogava. Então, eu acho que por esses fatores, o Neymar não será maior do que o Ronaldinho, mas vai ficar a sensação, sim, de que poderia ser maior. Assim, eu acho que ficou um pouco isso com o Ronaldinho, apesar dele ter sido enorme. Veio pro Brasil, ganhou Libertadores no Atlético Mineiro. Eu não sei se é tão profunda essa sensação em relação ao Ronaldinho. O Ronaldinho, a gente sabe que teve uma vida pessoal um tanto quanto movimentada, e isso às vezes prejudicou o seu desempenho de carreira. O Ronaldinho teve uma influência do seu irmão empresário Assis, que às vezes foi positiva, às vezes não. Teve aquela treta lá de Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Grêmio colocando caixa de som, um clube que o revelou, e ele poderia ter tido uma postura diferente, um carinho diferente, tudo bem, mas enfim. Mas o Ronaldinho foi um grande personagem do futebol. Eu acho que a sensação de poderia ter sido mais, com o Neymar ela será muito maior, assim, infinitamente maior. Acho que dificilmente, além desses títulos coletivos, dificilmente o Neymar vai conseguir o título individual de melhor do mundo, de uma bola de ouro, de um The Best da FIFA, porque existe a antipatia, o não voto automático e os problemas da carreira do Neymar, né? Os problemas de desempenho, de sequência, de lesões que eu já citei e tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que vai ficar, e isso vai ser muito ruim, porque nesse século, no século atual, dos jogadores que surgiram, o Ronaldinho não surgiu nesse século, o Ronaldinho surgiu no século passado, mas ganhou uma Copa do Mundo no início desse século. O Ronaldo Fenômeno surgiu no século passado, ganhou uma Copa do Mundo no início desse século. Mas dos que surgiram nesse período aqui, nessa nossa era, né, nessas 2 últimas décadas pelo menos, ninguém foi melhor do que o Neymar no futebol brasileiro. Tecnicamente falando, não surgiu ninguém melhor, nem maior. Só que dava para ser mais, dava para atingir coisas que o Neymar não conseguiu atingir. Às vezes por fatores externos, mas na maioria das vezes por culpa dele mesmo, por decisões que ele tomou, enfim. Ainda dá tempo. Mas 2023, Neymar com 30 anos, qual é a sensação do agora? Faltou, né? Não chegou onde poderia ter chegado. Eu acho que é bem isso. Obrigado, viu, pela pergunta aí. Bom, o MC Vivaldi, acho que é Vivaldi, né? Ele troca algumas vogais aqui por números. Salve, Jorge, parabéns pelo trabalho e por ser essa pessoa ótima que você demonstra ser. Obrigado, que isso. Minha pergunta é em relação às transmissões em loco. Como é a experiência, como é o preparo? Muita gente pergunta isso aqui pra gente, tá? A gente tem
ter a curiosidade de saber o que né, como é que isso funciona, o preparo para esse tipo de transmissão, que situações interessantes aconteceram em algumas dessas transmissões, nossa, um monte, e que você poderia relatar. Um abraço. Valeu, Vivaldi, Antônio Vivaldi, o italiano Vivaldi, um dos grandes nomes da história da nossa música, né, de concertos memoráveis. Bom, assim, ó, a grande vantagem da transmissão em loco, você tem a visão completa do espetáculo, porque o jogo, enquanto ele está se desenvolvendo com a bola nos pés dentro das 4 linhas, várias outras coisas estão acontecendo e compõem esse espetáculo. Técnicos reagindo na beira do campo, a maneira como os torcedores reagem nas arquibancadas, um reserva vindo para o aquecimento. Então, quando você está no estádio, você não fica dependente do trabalho competente do diretor de corte, o diretor de TV que seleciona as imagens que vão pro ar. Você no estúdio, você fica refém desse cara. Esse cara precisa ser bom o suficiente para não perder. Existem bons e maus profissionais, existem ótimos diretores de corte, existem outros que não são tão ágeis e que vão acabar, infelizmente, perdendo imagens muito importantes que vão dar ao narrador o tom da história que ele vai ter que contar. No estádio, você consegue ver tudo isso até antes do diretor de corte selecionar a imagem, do câmera focar, sinalizar, enquadrar. E às vezes você até ajuda o diretor de corte informando que aquela coisa está acontecendo, ajuda os cinegrafistas que estão lá a procurarem. Então você tem essa visão plena. Essa é a melhor coisa das transmissões em loco. A pior coisa, estruturas dos estádios. Alguns estádios são ótimos. Ninguém pode discutir, por exemplo, as arenas novas de Copa do Mundo. Maracanã, Neoquímica Arena, Allianz Parque, que é uma arena moderna, padrão Europa. Que mais? Beira-Rio, estou falando dos que eu conheço. Arena Fonte Nova, estádio maravilhoso para trabalhar. Sim. O Morumbi não é uma arena de Copa do Mundo, mas ainda é o estádio que oferece uma ótima estrutura de trabalho, uma visão do campo excelente. Mas alguns outros estádios são precários. Tem estádio que a gente chega e não tem o mínimo, muitas vezes, para trabalhar. Então isso é ruim, quando você vai a um estádio que não te oferece as melhores condições, quando você passa perrengue para fazer jogo. Né? Quando você está numa temperatura de 40 graus, a cabine não tem um ar-condicionado e vira uma estufa, quando você não tem sequer onde apoiar o seu material de trabalho, cronômetro, fone, tablet, computador, caderno, caneta. Tem estádio que não tem o básico. Tem estádio que você precisa narrar o jogo em pé, porque a bancada ela foi mal construída e se você sentar para narrar o jogo, você não consegue ver metade do campo, você só consegue ver o outro lado. Eu já narrei jogo assim. Já narrei uma semifinal de Copa do Nordeste, não vou nem dizer onde, para não ter treta e torcedor ficar de mimimi. Onde eu precisei fazer o jogo em pé, porque se eu sentasse eu não vi o campo. Como é que os caras fazem uma bancada a essa altura aqui pro narrador? Assim, não faz o menor... E se tivesse ainda um banco alto, ok. Mas com uma cadeira como essa aqui, assim, o negócio... Porra, não existe. Então, isso é ruim. O que também pode acontecer de ruim numa transmissão no estádio? Você tem problemas técnicos. Então, quando você está no estúdio, é muito mais seguro, tecnicamente falando, fazer um jogo do estúdio, porque toda a estrutura do canal está lá. Toda a operação, todos os equipamentos estão lá. Quando você está no estádio, você fica sujeito a um retorno que pode cair, você perder a comunicação com o estúdio, você perder o teu retorno de vídeo, de imagem, sei lá, alguém puxa um cabo, ou uma queda de energia, e aí você precisa ter o gerador e tal. Então, também você tem o risco de intercorrências técnicas. Outra coisa que já aconteceu comigo, dependendo do estádio, a cabine fica muito próxima da arquibancada. E aí você pode ser hostilizado pela torcida local se você gritar o gol do visitante. Ou, se você tiver... Vou contar 2 histórias para você. Primeiro, as 2 ocorreram em São Januário, na época que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Uma quarta-feira à noite, eu fui fazer Vasco e Volta Redonda pela Rádio Brasil. Fui narrar o jogo em São Januário. São Januário tem 2 níveis de cabines, né? 2 andares. No segundo andar ficam as cabines de TV e das rádios líderes de audiência do Rio. A Rádio Globo e a Rádio Tupi sempre ficaram lá em cima, super seguras. No andar de baixo, com um nível um pouco menor de segurança, mais colado na arquibancada, ficam as rádios de menor audiência, as rádios do interior e as rádios de fora do Rio de Janeiro. A rádio onde eu trabalhava, a Rádio Brasil, ficava no andar de baixo, era uma rádio de porte médio do Rio. Então, eu ficava sempre perto da arquibancada. Vasco e Volta Redonda, Campeonato Carioca, uma quarta-feira à noite, eu fui trabalhar nesse dia com uma calça marfim e uma camisa social de manga curta amarela.
E fui pra São Januário narrar o jogo. E aí o jogo tá rolando, cara, no 25 do primeiro tempo, eu começo a escutar uns negocinhos da arquibancada, um xingamento, um filho disso, um filho daquilo, e daqui a pouco eu começo a olhar que as pessoas estão se voltando pra arquibancada. Eu falei, mas eu não falei nada, não saiu gol de ninguém, o jogo tá 0-0, o jogo tá tranquilo. Não eram muitos, não, eram 3, 4 gatos pingados, um olhando torto, o outro dando uma xingada e virando. E será? Aí eu tirei o fone pra tentar entender. Quando eu tirei o fone, um desses caras olhou pra mim e falou, fez assim. Falei, o quê, irmão? Essa camisa amarela aí, volta redonda, pô. Aí eu dei uma olhada pro cara e falei, não é possível. Falei, pô, você tá zoando, né, fera? Porra, volta redonda, cara? Isso é uma camisa amarela, pô. Pô, pelo amor de Deus. E a vida seguiu. E não fui mais hostilizado depois nesse jogo. Os caras falaram a gracinha, eu rebati, aí o cara deu até uma risada depois, assim, e a vida seguiu. Outra vez em São Januário, eu tava com... Era um jogo do Fluminense. O Fluminense mandou alguns jogos do Campeonato Brasileiro em São Januário, 2000, isso foi o quê? 2005, 2006, foi o meu período na Rádio Brasil. Acho que era Fluminense e Juventude o jogo, eu não lembro exatamente qual era o jogo. E aí, em São Januário, não sei como é hoje, que faz muito tempo que eu não narro o jogo em São Januário, hoje eu tô em São Paulo, enfim. Mas, nessa época, o Vasco dava aos profissionais de imprensa copinhos de água gelada, que, né, você imagina, né? A água é um negócio fundamental pro narrador, e que bom que o Vasco, como cortesia, cedia isso pra imprensa. Hoje, ninguém dá nada pra ninguém, não. Então, eles, como cortesia, você chegava no corredor das cabines, tinha uma salinha que ficava as caixas lá com uns copos de água, aí você pegava e levava. E era um copo personalizado com o escudo do Vasco. Aí eu peguei uns 3 copinhos, coloquei na bancada, coloquei os copinhos, coloquei meu cronômetro, meu papel com a escalação, fone, microfone e taca-lhe pau. E vamos trabalhando. Daqui a pouco começa a vir uma concentração de torcedor do Fluminense olhando pra cabine, xingando e fazendo assim com o dedo. Aí eu, de novo, né? Meu Deus. Aí eu lembrei do episódio do Vasco Volta Redonda. Pô, não tô com camisa de clube rival nenhum. Pô, não é isso. Ninguém falou nada na transmissão. Esse copo aí! Porra é essa aí? Vasco, irmão! Que mané Vasco! Aí eu virei pro cara e falei, amigo, aqui é o estádio do Vasco. A água foi dada pelo Vasco. Então você quer que eu faça o quê, irmão? Porra, você vê que nível de loucura. Os caras estavam jogando no estádio do outro clube e reclamando porque tinha um escudo. Porra, daqui a pouco você vai querer tirar o escudo que tá pintado na social do Vasco, né? Você vai mandar pintar de amarelo, de branco. Porra, assim, é um nível de loucura que às vezes existe de torcedor e estádio de futebol, que às vezes fica só ali no bate-boca, no xingamento, aí você retruca e morre ali, às vezes redunda em coisa pior. Eu já ouvi história, e nunca aconteceu comigo, graças a Deus, de torcedor tentando invadir cabine. Aconteceu com o Piquitito agora, no fim do ano, Londrina e Cruzeiro pela Série B, porque ele gritou o gol do Cruzeiro. Porra, ele é pago pra gritar gol. Ele é pago pra gritar gol. Saiu um gol do Cruzeiro, ele tem que gritar o gol. Ele tá fazendo o jogo por uma Rádio de Minas, ele tem que gritar com empolgação. Os caras queriam meter a porrada do Piquitito na cabine. Tiveram que trancar a cabine. E os caras socando pra invadir. Narrador em estádio visitante tendo que gritar gol abaixado, escondido, pra não ser ouvido na arquibancada e não ser apedrejado, xingado, agredido. Então, essa eu acho que é a pior parte de todas as coisas que podem ser ruins numa transmissão em loco. É o risco que às vezes você corre de um torcedor mais fanatizado, mais enlouquecido. Enfim. Histórias que já aconteceram comigo, várias. Em São Januário mesmo, eu já narrei um Vasco e Paysandu num feriado de 7 de setembro, completamente sem retorno. Sem retorno nenhum de áudio. Zero. Assim, no famoso voo cego. A gente só se ouvia ali. Eu ouvia o repórter no campo. Não tinha comentarista nesse jogo, era só eu e o repórter. A gente não ouvia o plantão no estúdio, no giro do placar a cada 5 minutos. A gente não ouvia os efeitos sonoros, as vinhetas, nada, absolutamente nada. A gente não conseguiu ter uma comunicação. A gente conseguia enviar o áudio e não conseguia receber de volta o retorno que estava indo pro ar. Então, já aconteceu várias vezes de fazer jogo no voo cego. Já fiz, e vou contar essa história com mais detalhes um dia, um jogo em Santos, que foi o jogo que mudou a minha carreira, que foi Portuguesa Santista e Portuguesa da Ilha do Governador para a Rádio Carioca, aí foi pior ainda, porque eu tinha o retorno do estúdio, mas eu não conseguia ter o retorno do repórter que estava no campo a pouquíssimos metros, que o Urico Múcio é um estádio pequeno.
a gente não conseguiu colocar o retorno. Então, para que ele entrasse descrevendo os lances, eu narrava a jogada de ataque e passava a bola para ele. Mas ele não me ouvia no campo. A gente não conseguiu fazer ele me ouvir no campo. Então, como é que a gente resolveu a história? Na mímica. Eu terminava de descrever a jogada, fazia assim, era a hora dele entrar. E aí ele devolvia para mim, eu o ouvia, mas ele não me ouvia. E nós fizemos o jogo todo assim e a gente não se atropelou uma vez. Que a gente conseguiu combinar um esquema. Então, acontece muito perrengue em transmissão em estádio. Mas pergunte para qualquer narrador, você prefere narrar no estádio ou no estúdio? 11 em cada 10 vão dizer, eu prefiro estar em loco. Porque o seu ritmo de narração, o seu envolvimento, o seu nível de concentração é outro. É outro. O tom vira outro. É muito diferente você estar ali dentro, vivendo a história, do que você estar vivendo através de uma tela. Gente, finalizando então o primeiro vídeo de Jorge Igor Responde numa segunda-feira, excepcionalmente numa segunda-feira. Pode ser até que funcione, que a gente mude o dia aí, mas foi excepcional porque não deu pra fazer do fim de semana com os temas quentes que surgiram no sábado e no domingo. Obrigado demais, continue mandando perguntas para as próximas edições, elas ficam guardadinhas, eu não esqueço de nada, mesmo que a gente demore 2 semanas para fazer o quadro, mas as perguntas que a galera mandou não vão pro lixo, ficam guardadinhas e elas podem pintar aqui. Se inscreva, like do vídeo, sininho das notificações ativado. Muito obrigado pela moral, muito obrigado por compartilhar os links dos vídeos. Tem muita gente fazendo isso e isso está ajudando muito o canal a crescer. Então, ó, essa parceria, pô, não tem preço. Obrigado demais, demais. E uma ótima semana para você aí. Vamos começar fevereiro, ó. Pé direito, só com boas notícias aí, se Deus quiser. Tchau!